Fala pessoal, sou eu com você, seu nerd professor, sou o seu nerd, você decide. É absurdo pensar que depois de uma temporada memorável como a terceira, tivemos que ver a Roda do Tempo ser cancelada pela Prime Video. Eu te odeio! A notícia levantou muitos questionamentos, mas nos lembrou que, para boa parte dos executivos, a qualidade técnica e o sucesso de crítica não são o pivô que decidem o futuro de uma produção. Se você me acompanha, sabe que eu tenho aqui as minhas reservas sobre a série e algumas escolhas de adaptação feitas, mas ainda assim ela era incrível. Estamos lutando para que a Roda do Tempo seja salva, e se você quiser contribuir, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para assinar a petição. E já teve banner na Times Square, já teve avião com faixa, tá muito legal essa campanha. Mas chega de tristeza, diante do cancelamento da série achei válido trazer aqui para vocês uma lista com 7 séries de fantasia que já foram finalizadas, então não tem problema e aí você pode maratonar. Assim você chega até o final fatídico de cada uma sem ter que lidar com o gosto amargo do cancelamento. Algumas são mais recentes, outras bem famosas, mas todas com uma dose de fantasia de algum tipo. Vem comigo! E olha só, se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado aqui no canal. E se quer contribuir e quer mais conteúdo da Roda do Tempo, torne-se um membro. Assim, por uma pequena quantia por mês, você ajuda o canal a se manter. E ainda recebe conteúdo antecipado e vai poder decidir quais são os próximos conteúdos que vem aqui pro canal. Eu não vou mentir, muitas das séries que eu pretendo citar aqui não são tão conhecidas assim pelo público. Ainda assim achei válido trazer elas não só para lembrar os acertos do mundo da fantasia quando falamos de séries, mas também para lembrar séries que carregam algo daquilo que nos encantou em A Roda do Tempo. E a primeira delas não poderia ser diferente, eu tô falando de uma das antigas aqui, tá? Xena, a Princesa Guerreira. Imagina uma guerreira poderosa que decide deixar o passado sombrio para trás e sair pelo mundo tentando fazer o bem. Nessa série lá da década de 80, vemos uma das principais heroínas, ou classificaríamos como anti-heroína, rompendo com muitos estereótipos femininos que ainda são fortes hoje. Imagina na época do lançamento. Xena é única. Sua força física é impressionante e se iguala à sua luta moral redimindo erros do passado. Doa a quem doer, as construções que vimos em Xena eram os primeiros passos de caminhos que vemos outras personagens femininas trilharem anos e anos depois. Outro destaque interessante é a narrativa, e aqui a gente pode falar de muitas coisas ao mesmo tempo, como a presença de variadas mitologias com releituras criativas e acessíveis dos mitos clássicos da Roma e Grécia Antiga, bem como muitas outras. O roteiro também traz uma mistura de maneira muito particular e ação com doses de humor e drama. Xena consegue equilibrar cenas de combate épico com episódios cômicos, às vezes até absurdos, e momentos de profunda emoção. Esse tom versátil dá à série um charme único e a torna leve e prazerosa de acompanhar, mesmo com temas mais densos. E por que não falar do elefante na sala? A amizade de Xena e Gabrielle era bem mais do que uma amizade, sendo elas dois grandes pilares emocionais uma para a outra e para a série. A evolução da relação das duas protagonistas, com subtexto e em muitos momentos texto romântico, foi uma revolução na televisão dos anos 90 e ainda comove por sua autenticidade. São todos esses fatores que fazem com que Xena, a Princesa Guerreira, tenha um legado cultural duradouro, mesmo décadas após o seu fim. Xena permanece uma figura cultuada por fãs ao redor do mundo. Ela é referência em cultura pop, feminismo e representação LGBTQIA+, tornando a série não só entretenimento, mas parte de um legado importante da televisão. Se você deseja assistir a série em um serviço de streaming, vai precisar de um VPN, pois ela só está disponível no Prime Video dos Estados Unidos. Mas sempre existirão caminhos para quem procurar, se é que você me entende, né? Mais para o lado do tenebroso do que para o lado da luz. Pirata! E é claro, eu não posso deixar de falar que a questão de efeitos visuais e da própria produção tem envelhecido um pouco mal, mas ainda assim é bem interessante assistir. A coragem dela mudará o mundo. Xena, a Princesa Guerreira. Como segunda sugestão, temos ela, um dos maiores fenômenos da atualidade. Série que se beneficiou muito da transição dos anos 2010 para crescer e alcançar métricas que nunca tinham sido vistas antes. E é claro que eu estou falando de Game of Thrones. Eu sei que você pode vir chorar nos comentários que o final da série não foi bom, e eu concordo.
Eles fizeram muitas escolhas, no mínimo duvidosas, mas nada disso apaga a jornada que é vivenciar as intrigas em Westeros. E se você viveu debaixo de uma pedra nos últimos 15 anos, eu vou te contar aqui, tá? Game of Thrones é uma série de fantasia medieval, onde várias famílias nobres disputam o poder sobre um reino gigantesco. Tem batalhas, traições, dragões e muita intriga política. Eu falei que tem dragões? Isso você já disse! Cada personagem tem seus próprios interesses e ninguém está 100% seguro. O motivo mais gritante para ver essa série é justamente a sua complexidade política e as intrigas brilhantes. Desde o seu lançamento, Game of Thrones se destaca pela forma como construiu um mundo de disputas políticas, estratégias traiçoeiras e alianças inesperadas. A trama desafia o espectador a entender os jogos de poder com profundidade, mostrando que ninguém é totalmente bom ou mal. E isso vem pincelado com o que, na minha opinião, é o ponto alto: os personagens. Não tem ninguém ali que não seja moralmente ambíguo, e boa parte deles passam por evoluções ímpares. Com personagens como Tyrion, Jaime, Daenerys e Arya, a série explora mudanças internas e dilemas morais reais, e isso pega a gente de vez. Cada arco se torna imprevisível, até porque sabemos que ninguém está seguro ou protegido pelo roteiro. Essa escolha traz um tom de realidade muito mais impactante, porque na vida nós não somos protagonistas do roteiro. Podemos estar atravessando uma rua e encontrar o nosso fim. Em GOT, tudo pode mudar ou morrer, e essa ansiedade leva o público a lugares muito únicos. Eu não posso deixar de citar, inclusive, os momentos impactantes e inesquecíveis que faziam a gente ir para o trabalho no outro dia e desenrolar horas e horas de conversa sobre o que havia acontecido. Eu sei que a gente devia estar trabalhando, mas era bom discutir GOT. A série é repleta de eventos que chocaram o mundo, como o Casamento Vermelho, um dos melhores episódios que a gente já viu, ou a queda de personagens centrais. Esses momentos criam um senso de urgência e imprevisibilidade raro na televisão, mantendo o público sempre à beira do sofá. E por último, mas não menos importante, Game of Thrones foi pioneira de algo que hoje em dia é bem mais comum, mas que no seu período de lançamento era puro ouro: ver um nível de produção cinematográfico em um produto de televisão. Ninguém é capaz de dizer que Game of Thrones não elevou o padrão de qualidade para séries televisivas, com figurinos elaborados, trilha sonora poderosa e efeitos visuais dignos de cinema. A série redefiniu o que se espera de uma produção para televisão, e isso foi uma parte considerável do seu sucesso. Se você deseja começar GOT hoje, pode ficar de boas. A série está disponível 100% na HBO Max. Para nosso terceiro lugar, eu escolhi uma produção que talvez tenha passado batido para o radar da maioria das pessoas, principalmente por ser de um período pré-serviços de streaming e não ter passado em canais de TV aberta, como foi com Xena, que passava no SBT. Na verdade, na época da série, até mesmo recorrer a caminhos mais secretos era difícil. Eu estou falando de As Aventuras de Merlin, de 2008, que teve 5 temporadas de uma releitura acessível da lenda arturiana. Aqui vemos uma abordagem jovem e leve da história do Rei Arthur e do Mago Merlin, tornando o mito mais acessível para novos públicos sem perder a essência da fantasia medieval. O jovem Mago Merlin está aprendendo sobre o mundo e tenta esconder seus poderes enquanto batalha lado a lado com seu chefe, o futuro Rei de Camelot. Com um grande foco para a amizade entre o protagonista Merlin e o Arthur, temos um coração emocional pulsante que conduz o roteiro de um jeito muito interessante. Eu não quero dar muitos spoilers porque eu sei que ela não é tão conhecida, mas uma das principais sacadas aqui é ver a dinâmica entre mestre e aprendiz, aqui invertida de uma forma bem inteligente, e ela se desenvolve em camadas, com conflitos, lealdade e crescimento mútuo. As Aventuras de Merlin também traz um equilíbrio entre humor e drama, mesmo que a série tenha como foco a fantasia e a aventura. O humor e leveza contrastam com momentos mais sombrios, e assim o ritmo da narrativa não fica pesado, mas envolvente na medida certa. E de quebra, ainda pode ser uma boa opção para assistir em família. A série aborda temas profundos como aceitar o próprio destino, fazer o bem mesmo em segredo e sacrificar-se por um bem maior. Valores que ressoam em qualquer época e tornam essa série bem significativa. E tudo isso vem acompanhado de forma muito bacana pelo crescimento dos personagens. Tanto Merlin quanto Arthur, Morgana e os Cavaleiros, eles evoluem muito durante a série. O público acompanha suas trajetórias com empatia, vendo eles amadurecerem diante de desafios cada vez maiores. É essa mistura que torna praticamente impossível não se envolver com eles,
e se pegar torcendo para que tudo possa se resolver de alguma maneira. Assim como Xena para assistir às aventuras de Merlin no serviço de streaming, você vai precisar de um VPN. Nenhum de nós pode escolher nosso destino, Merlin. E você também não pode escapar dele. A aventura começa. As Aventuras de Merlin. E você que ama a leitura e é fã da Roda do Tempo já sabe que foi Brandon Sanderson quem concluiu a obra depois da morte do Robert Jordan, e fez isso com uma qualidade que manteve a série no topo até o fim. Então, se você curte esse universo, que tal agora mergulhar no mundo criado 100% pelo próprio Sanderson? Eu tô falando de Mistborn, Nascidos da Bruma, uma das melhores sagas de fantasia moderna e quem sabe um dia vire uma série também. E a grande novidade, depois de anos fora de catálogo, Mistborn está de volta em português numa edição maravilhosa, publicada pela editora Trama em um box completo de respeito, do jeito que a gente gosta. Olha que coisa linda, gente. Não, isso aqui é incrível. Não é só uma obra maravilhosa, mas isso aqui a gente coloca na estante e tem orgulho de ter ela lá. Todo ele em capa dura, muito bem feito, muito bem editado, tem imagens, tem mapas. Sério, maravilhoso. E sinceramente, bem que a Trama podia comprar os direitos de A Roda do Tempo também, que hoje estão lá com a Intrínseca, e lançar um box desse nível com a nossa amada série. Fica a dica, Trama, tá? Enquanto isso, garante agora o seu box de Mistborn pelo link que está na descrição. Você ajuda o canal e ainda se joga nesse universo. Porque se você gosta de A Roda do Tempo, você vai amar Nascidos da Bruma. Em quarto lugar, temos uma série que foi um estrondo no seu período de lançamento e até hoje é chave e destaque dentro de uma fanbase gigante que adora gabaritar uma CCXP. Eu tô falando de Once Upon a Time, febre ali no mesmo período de Game of Thrones, que trazia uma reinvenção criativa dos contos de fadas, onde os personagens viviam entre nós, sem se lembrar de quem eram. A série transforma histórias clássicas como Branca de Neve, Cinderela e Chapeuzinho Vermelho em narrativas complexas e interconectadas, dando profundidade a personagens que conhecemos desde a infância. É com esse gostinho que vemos um universo completamente novo se formando, em diferentes reinos, linhas do tempo e mundos paralelos. Once Upon a Time, ou Era Uma Vez, cria um verdadeiro multiverso de fantasia, sempre trazendo novidades e conexões inesperadas entre personagens e histórias. Mas é evidente que esse não foi o único motivo de sucesso da série da AMC, uma vez que a narrativa explora de forma muito especial as nuances entre bem e mal, desafiando a ideia de vilões e mocinhos absolutos e mostrando que todos têm motivações, traumas e chances de redenção. Personagens como Regina, a Rainha Má e Rumpelstiltskin são exemplos claros disso, trazendo uma nova ótica sobre figuras que todos conhecemos. Temas como esse ainda são revistos pela lente de vários relacionamentos, focando em mais do que romances. A série valoriza os laços de família, maternidade, amizade e confiança. Essa abordagem emocional torna a série acessível e tocante para diversos públicos. E de quebra, a assinatura visual da série é um primor, com cenários, figurinos e efeitos visuais que ajudam a criar uma atmosfera de contos de fada moderno, com uma estética envolvente que encanta tanto adultos quanto jovens. Outra pedida excelente para toda a família que pode ser encontrada dessa vez num streaming bem facinho lá no Disney+. A rainha voltou. Once Upon a Time returns Sundays this fall on ABC. Agora um dos itens, se não o mais recente da nossa lista. Talvez quando você escuta His Dark Materials não se lembre, mas se eu falar A Bússola de Ouro, aí sim você não esquece, né? Bom, a série His Dark Materials veio mais de 10 anos depois do filme que trouxe Nicole Kidman e Daniel Craig para o mundo de Lyra Belacqua, e dessa vez acertou em cheio na adaptação. Com 3 temporadas, a série cobre os 3 livros da saga de Philip Pullman e, como material original, traz temas de filosofia e espiritualidade que são capazes de nos conectar em qualquer fase da vida. Essas histórias permeiam discussões sobre fé, livre-arbítrio, alma e consciência, tornando-se uma fantasia com profundidade filosófica sem perder o apelo visual. Isso sem levar em consideração que a presença dos daemons, a alma das pessoas fora de seu corpo, faz com que nós possamos explorar toda uma nova gama de interpretações sobre a relação que temos com nós mesmos. Em His Dark Materials, acompanhamos uma garota corajosa chamada Lyra, que acaba envolvida numa trama gigantesca de segredos, ciência, magia e fé. O universo da série é vasto, mas ainda assim muito bem construído,
conhecemos mundos paralelos, criaturas místicas, como no caso os Daemons, e sociedades com regras próprias. A série oferece um universo coeso e instigante que cresce a cada episódio. Além disso, essa produção visualmente deslumbrante com atuações sólidas impressiona não apenas pela sua estética refinada e trilha sonora marcante, mas também por tocar em temas delicados, trazendo uma crítica à opressão institucionalizada e às estruturas de poder, como a igreja, o magistério, usando a fantasia e algumas alegorias para tratar desses temas sociais e políticos de forma aprofundada, mas também muito acessível. Se essa história te interessou, você encontra as 3 temporadas de His Dark Materials na HBO Max. This is a final rebellion. Em 6º lugar temos um roubo, e você não sabe que se não tem roubo não é a lista aqui do canal. Isso porque dessa vez não é exatamente uma série, mas sim uma série animada. Eu tô falando de O Príncipe Dragão, uma série que cria um universo único com elfos, dragões, magia primal e uma mitologia muito rica. Shadia é um mundo vibrante que instiga a imaginação de crianças e adultos. Essa excelente pedida para ver com a família tem uma narrativa cheia de reviravoltas e conflitos morais, mas sem se tornar muito densa. O enredo vai além do clichê do bem contra o mal, explorando dilemas éticos, lealdades divididas e o peso das decisões difíceis. Isso dá profundidade ao arco dos personagens. Mas não é só isso, o Príncipe Dragão se destaca pela representatividade e inclusão, apresentando personagens com deficiências, de diferentes raças e gêneros, de uma forma bem natural e empoderada. Ou seja, efetivamente abraçando uma diversidade que faz sentido. Se você achou que a Roda fez isso muito bem, vai adorar esse aqui também. Outro destaque fica para o seu estilo visual que encanta logo de cara. Com o estilo de animação em cel shading, pode até ser que você ache estranho de início, mas é só uma questão de tempo até você perceber que essa é um dos mais interessantes aspectos da série. E claro, isso sem deixar de falar sobre como ela constrói relações familiares e amizades genuínas, uma vez que os laços entre irmãos, amigos e mentores são centrais na trama. O crescimento das relações é tratado com carinho e autenticidade, tornando os conflitos mais impactantes. Essa belezura também é super recente e está disponível para assistir na Netflix. E por último, eu jamais deixaria de lado os fãs de vampiros. Nosso item final é um verdadeiro clássico dos anos 90, mas que hoje vai te exigir um pouquinho de malabarismo para encontrar. Eu tô falando de Buffy, a Caça-Vampiros, a história de uma adolescente que tem que lidar com escola, relacionamentos e também salvar o mundo de vampiros e demônios. Ela é a escolhida, com força e reflexos especiais para enfrentar o mal. A série mistura terror, humor e drama adolescente de um jeito único. O principal destaque é, sem dúvida, a Buffy de Sarah Michelle Gellar, que é multifacetada e poderosa. Essa jovem orbita entre vários sentimentos, se mostrando corajosa, vulnerável, engraçada e emocionalmente profunda, e assim sendo uma das personagens mais influentes da televisão. Uma sacada genial do roteiro, que é inteligentíssimo e um dos trabalhos mais interessantes de Joss Whedon, é ver como a série usa elementos sobrenaturais como metáforas para problemas reais da juventude, o bullying, a depressão, sexualidade e a perda. Isso faz com que ela ressoe em níveis profundos com o público jovem e adulto e carregue aquela cara de clássico atemporal. Já naquela época, Buffy se destacou pelo humor sarcástico, trocadilhos inteligentes e diálogos que marcaram a época. É uma série que sabe rir de si mesma e emocionar com a mesma intensidade. Claro, esse sucesso, esse peso tem muito mais a ver com o elenco coeso e os arcos de personagens que são cativantes por si só. Além de Buffy, personagens como Willow, Spike, Gillis e Xander têm jornadas ricas e impactantes. A série valoriza o desenvolvimento a longo prazo, criando um apego real com o espectador. E esse é, sem dúvidas, um dos motivos pelos quais Buffy mudou o cenário da televisão ao mostrar que uma série sobrenatural adolescente podia ser profunda, feminista e inteligente. Ela inspirou incontáveis outras produções e é estudada até hoje como referência em narrativa de gênero. Seu legado perdura até hoje na cultura pop e isso é merecidíssimo. Infelizmente, se você deseja assistir a essa série, vai precisar usar o VPN no Prime Video ou navegar pelas águas da pirataria. Se você está sentindo aquele vazio depois da Roda do Tempo, saiba que não está sozinho. Mas também não precisa ficar órfão por muito tempo. Cada uma dessas séries que eu trouxe aqui carrega um pouquinho da mesma essência.
mundos ricos, personagens cativantes, magia, conflito e, claro, jornadas épicas de transformação. Seja mergulhando na fantasia clássica, nas reviravoltas políticas, nos contos reinventados ou em batalhas místicas com o coração, tem uma história aqui pronta para te prender do primeiro ao último episódio. E o melhor, essas séries já estão completas, prontas para maratonar sem medo de cancelamentos. Agora me conta aí nos comentários, qual dessas você vai começar? Ou você tem alguma outra série que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal? Comenta aqui embaixo, vamos compartilhar recomendações e alimentar juntos esse amor por boas histórias de fantasia. Com certeza eu vou trazer mais listas aqui pro canal. E para não perder, vocês já sabem, né? Tem que estar inscrito aqui no canal. Considere se tornar um membro e, mais importante de tudo, para agora e me segue lá no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor. Assim você acompanha enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perde nenhum vídeo. Forte abraço e se cuida.